sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Bem-vindo ao canal Apologético em Defesa da Fé. E hoje eu estarei trazendo para vocês mais uma religião de nossas séries de religiões que estamos falando, certo? Já trouxemos aqui budismo, islamismo, movimento Hare Krishna. E hoje estarei trazendo para vocês a religião que é conhecida muito pelo domingo de manhã, né? As famosas Testemunhas de Jeová. Como começaram, quem são e qual a crença dela em relação ao que nós protestantes e a maioria dos católicos acreditam? Então vamos começar. Primeiramente, começando com a origem e fundação. Foi feita por Charles Taze Russell, que nasceu em 1852 e morreu em 1916. Ele, que era de origem congregacional, depois virou presbiteriano. Começaram de forma embrionária na Pensilvânia, Estados Unidos, a partir da década de 1870. E, atualmente, a sede se encontra em Nova York, nos Estados Unidos. Textos normativos. Eles usam a Bíblia, mas não a Bíblia que nós usamos, certo? Não é a Bíblia do João Ferreira de Almeida, não é a Bíblia que evangélicos e católicos usam, e sim a Bíblia chamada TNM, ao qual eles chamam de Tradução do Novo Mundo. Eles criaram uma própria versão da Bíblia deles, né? Eu vou já explicar o porquê que eles fizeram isso, mas eles têm a Bíblia, mas não a nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida, e sim a TNM, que é a tradução do Novo Mundo, traduzida de acordo com o que eles acreditam. E, além da Bíblia, eles também têm todas as publicações atuais da Torre de Vigia e as revistas A Sentinela e Despertai. Vamos ver agora de um por um desses textos normativos. Bom, esse primeiramente aqui é o Charles Taze Russell e aqui é a sede da Testemunha de Jeová, tá, gente? Aqui temos o fundador da Testemunha de Jeová e a atual sede, ali na frente a gente vê ali, Watchtower ou Torre de Vigia, como é traduzido no português. Então é aqui que se encontra toda a liderança atual das Testemunhas de Jeová. Bom, vamos ver aqui um pouco dos textos normativos. Primeiramente, começando com a tradução do Novo Mundo, como eu falei para vocês, é a própria versão que eles têm da Bíblia deles, né? A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, com a sigla TNM, temos edições de 61 até 1984. É uma tradução para o português da New World Translation of the Holy Scriptures, ou seja, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, editada e distribuída pela Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados das Testemunhas de Jeová. A versão está disponível de forma impressa, digital, CD, aplicativo, online, em línguas de sinais e em braille. Segundo as estatísticas divulgadas pelo Testemunho de Jeová, foi traduzida, completa ou em parte, para cerca de 193 idiomas, além de 3 transcritos em braille. Até setembro de 2019, a sua tiragem ultrapassou os 220 milhões de exemplares em suas várias edições, revisões e traduções. Então, os Testemunhos de Jeová, eles têm a própria versão da Bíblia deles, tá? Eles não vendem a Bíblia, tá? A Bíblia deles são distribuídas para as pessoas, porém, como eu falei, eles têm a própria versão, né? Onde, por exemplo, está Deus, na tradução do está Jeová, onde está Espírito Santo como Deus, lá está Espírito Santo como força ativa, e todas essas questões que a gente vai estudar com o passar do tempo, tá bom? E aqui nós temos a tradução do Novo Mundo da Escritura Sagrada, da capa preta, e a mais conhecida de todas, que é a capa cinza, tá, gente? Existem as duas versões, a capa preta e a capa cinza, mas todo mundo só se conhece, né, com a capa cinza, já que ela é a Bíblia que é mais distribuída para os não testemunhos de Jeová, para as pessoas que não são da religião deles. Bom, além da Bíblia, como eu falei, eles acreditam na Sentinela e na revista Despertai. Então vamos ver aqui o que é cada um. Primeiramente, a Sentinela, anunciando o reino de Jeová, mais conhecido pela forma abreviada A Sentinela. É uma revista religiosa publicada pelas TJS, ou seja, Testemunho de Jeová, desde 1879, compostas por 32 páginas em sua edição de estudo e 16 páginas a edição ao público, que foi publicada a partir de janeiro de 2013. É distribuída em 379 idiomas, com uma
periodicidade mensal, edição de estudo para o público intercaladas, com uma tiragem superior a 93 milhões de exemplares da edição para o público. Juntamente com a revista Despertai, constitui um dos mais importantes meios de divulgação das Testemunhas de Jeová. É a revista mais traduzida e com maior circulação em todo o mundo. Porém, na edição do estudo da mesma, com 302 idiomas, inclusive a língua brasileira de sinais de surdo. É a revista mais publicada em todo o mundo que não é vendida. A revista afirma que o seu objetivo é tornar conhecido o reino de Jeová Deus, a quem defende como Criador do universo e da humanidade, proclama que em breve Deus substituirá os governos atuais por um reino que terá Jesus Cristo como principal governante em seus primeiros 1000 anos de regência e que fará da Terra um paraíso global. Então, basicamente, a Sentinela é como se fosse uma revista apologética das Testemunhas de Jeová. Ou seja, são perguntas da Bíblia que eles tentam responder. Né? Como surgiu o universo? Por que existe tanta desgraça? Quem foi Jesus? Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Então eles vão dar as versões deles, da Bíblia que eles usam, né, de acordo com o que eles usam, para fazer os estudos com as pessoas. Então aqui nós temos, por exemplo, essa revista aqui, a Sentinela, Anunciando o Reino de Jeová, que tem um tema, quem realmente foi Jesus Cristo? E como sabemos, a Testemunha de Jeová não acredita que Jesus seja Deus. Não acredita que Jesus faça parte de uma trindade. Então essa revista vai explicar, da visão deles, quem foi Jesus Cristo. E aí ele vai usar as passagens bíblicas de acordo com o que eles acreditam e, obviamente, usando a tradução do Novo Mundo e não a João Ferreira de Almeida, por acreditarem que é uma tradução errada. Ok? Bom, além da Sentinela, eles têm outro livro, né, que é a revista A Despertai. É uma revista religiosa publicada pelas Testemunhas de Jeová desde 1919, composta por 16 páginas e distribuída bimestralmente em mais de 208 idiomas, com uma tiragem média de 78 milhões e 282 mil exemplares, sendo a segunda revista mais distribuída do mundo, seguida pela revista A Sentinela, também publicada pela TJS, juntamente com A Sentinela e Despertai. É um dos mais importantes meios de divulgações das Testemunhas de Jeová. Trata de assuntos diversos, incluindo cultura, questão ambiental, saúde, relação humana, questões bíblicas e biográficas diversas, ainda artigos que mostram sugestões em como lidar com diversos problemas da atualidade na perspectiva da semelhante religião. Então, a Despertai, diferentemente da Sentinela, né, ela tenta trazer assuntos da atualidade e assuntos da vida social da pessoa. Enquanto que a Sentinela fala sobre quem foi Jesus, por que devemos orar, por que ler a Bíblia, não sei o que, não sei o que, a Despertai ela já traz mais para o lado físico, né? Problemas dos dias atuais, problemas dos dias atuais, como lidar com o governo atual, por que isso acontece, como ser testemunho de Jeová nos dias atuais. Então ele vai ser mais para o lado físico das pessoas, enquanto que o Despertai eles dizem que é mais para o lado espiritual, ok? Possui uma seção chamada Os Jovens Perguntam, que se propõe a responder usando a Bíblia, obviamente, da Bíblia traduções deles, né? As diversas questões em que os jovens enfrentam no seu dia a dia. A seção Observando o Mundo traz breves notícias diversas procedentes de vários países. Então aqui nós temos, por exemplo, um exemplo da revista Despertai, né, com o tema Como Criar Filhos Bondosos no Mundo Egoísta. Então o tema da Despertai é mais sobre isso, sobre o físico, sobre o social, enquanto que a Sentinela é mais sobre o espiritual. Deus, Jesus e Espírito Santo. Qual é a crença deles em relação à Trindade? Primeiramente, Deus. São essencialmente unitaristas. Somente Deus Pai é divino. Deus é uma única pessoa, cujo nome exclusivo é Jeová. Jeová não é onisciente, onipresente ou onipotente, como acreditam nós protestantes. E possui um corpo espiritual, não é apenas um ser espiritual. A Trindade, para eles, é uma doutrina pagã, introduzida no cristianismo pelo catolicismo romano e mantida pelo protestantismo evangélico.
Então, por eles não saberem diferenciar trindade com triade, eles acabam acreditando que a trindade sejam 3 deuses, né? Então, por isso que eles não aceitam essa doutrina, visto que eles acreditam que somente o Pai é que é Deus e somente o Pai que é divino. Jesus. Jesus é um Deus abaixo do Pai, que é Jeová e seu Criador. Se você for ver a tradução do Novo Mundo, nas partes que mostram que Jesus é Deus, eles colocam Deus com D minúsculo, como se dissesse que Jesus é um Deus abaixo de Jeová. O que é um pouco contraditório, visto que eles não acreditam em outros deuses, e isso estaria colocando Deus como um segundo Deus. Mas continuando. Não possui eternidade, autoexistência, nem onisciência. É, portanto, um ser menor, com poder que emana de Jeová, o seu Pai e Criador. Jesus é o arcanjo Miguel, então, igualmente os adventistas, eles acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, que é o anjo poderoso que nasceu no ventre de Maria. É reconhecido como regente de Jeová e seu mestre de obras na criação. Então, eles acreditam sim que o mundo foi criado por meio de Jesus, mas que começou pelo poder de Jeová, ou seja, Jeová deu autoridade para ele, para que ele possa fazer tudo aquilo. Jesus foi completamente humano a partir de sua concepção virginal, ele nunca pecou ou desobedeceu a seu pai. Sua vinda ocorreu de forma secreta em 1914 e, a partir desse ano, ele passou a reinar sobre a criação de Jeová. E, por fim, o Espírito Santo é, segundo a própria testemunha de Jeová, a força ativa invisível de Jeová, que condiciona os seus servos a executarem a sua vontade. Ou seja, para eles, o Espírito Santo é apenas uma força que emana de Jeová, e essa força ela vai guiar as pessoas para o caminho correto. Ela vai guiar as pessoas para saber se está certo ou se está errado. Então, basicamente, para eles, por não crerem na doutrina da Trindade, o Espírito Santo não é uma pessoa e nem é Deus, e sim uma força que guia os seus servos para o caminho correto. Essa é a crença que eles têm em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tanto é que na tradução do Novo Mundo, a expressão Espírito Santo, como na tradução da João Ferreira de Almeida, não vem Espírito Santo com E e S maiúsculo, e sim ES minúsculo, como se fosse apenas uma força. Para finalizar, salvação, morte e outras crenças. Primeiramente, salvação. Rejeitam qualquer ideia de salvação baseada na graça eterna de Deus, ou seja, para eles não basta só a graça para você ser salvo. Acredita que somente por meio da obediência à doutrina da Sociedade Torres de Vigia, alguém pode ser salvo. Então, lá no começo do vídeo, a gente viu lá a sede da Watchtower, que é a Sociedade Torres de Vigia, e somente através da doutrina deles é que alguém pode ser salvo. Ainda haverá um período de paz após a ressurreição, no qual os humanos que não obedeceram à lei de Jeová serão ressuscitados para terem a oportunidade de usufruírem o seu reino eterno. Ou seja, aqueles que não eram testemunhos de Jeová, mas que praticavam a bondade, vamos assim dizer, eles não vão para o inferno nem vão para o céu. Eles vão deixar de existir e quando Jesus voltar, eles vão ser ressuscitados e ainda terão uma outra oportunidade de usufruírem de tudo aquilo que Jeová criou de acordo com eles. Morte. Após a morte, aqueles dos 144 mil são ressuscitados espiritualmente para viverem no céu como seres espirituais. Os que não fazem parte desse seleto grupo entram em estado de inconsciência aguardando a ressurreição dos mortos. Não existe céu para a grande multidão, nem inferno para o transgressor, pois o inferno é a sepultura. Então vamos explicar rapidamente aqui. Eles não acreditam no inferno, eles acreditam que quando a pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir, e só vai ressuscitar na ressurreição, ou se for uma pessoa ruim, simplesmente vai deixar de existir. E somente os 144 mil de Apocalipse é que poderão ir para o céu. Quem não faz parte desse grupo vai viver aqui na Terra como se fosse um novo paraíso que Deus fosse fazer para essas pessoas. Ou seja, não é todos que vão para o céu. Somente aqueles que fazem parte dos 144 mil vão para o céu. Os demais, que eles chamam de a grande multidão do Apocalipse, vão ficar aqui na Terra. Então essa é a crença deles, que só os 144 mil vão para o céu e os que não fazem parte dos 144 mil vão ficar aqui na Terra. E os que não fazem parte dos dois simplesmente vão deixar de existir. Outras crenças. Rejeitam a participação em guerras, ou seja, eles não participam de nada que envolva violência.
Não prestam juramento à pátria e nem saúdam a bandeira de nenhuma nação, porque eles acreditam ser isso uma idolatria, a partir do momento que eu estou idolatrando um país acima de Deus. Acreditam que todas as crenças religiosas, até mesmo as cristãs, e os governos políticos constituem a Babilônia. Então a Babilônia, né, a falsa Babilônia e tudo isso que nós acreditamos que seja a Igreja Católica Romana, eles acreditam que além de ser a Igreja Católica Romana, seja a Igreja Cristã Evangélica e seja também o governo político atual. Rejeitam a transfusão de sangue, por acreditarem que no sangue está a vida. Então você não pode de forma alguma fazer transfusão de sangue de uma pessoa para outra. Celebração de aniversário ou feriado não pode, por acreditar que são pagãs. Né? Eles acreditam que aniversário é uma coisa pagã, então eles não comemoram a data do nascimento. E a refeição noturna, que eles chamam a ceia, né, deve ser celebrada uma vez por ano e apenas quem faz parte dos 144 mil é que podem participar. Ou seja, se você não faz parte, você não pode participar da Santa Ceia. E a Santa Ceia, diferentemente de uma vez por mês ou uma vez por semana em outra igreja, é feita apenas uma vez por ano. Os que não fazem parte apenas ficam olhando enquanto celebram aqueles que fazem parte. Tá bom? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir, eu espero que vocês tenham gostado. Futuramente estarei trazendo um estudo mais profundo sobre o Testemunho de Jeová. Eu estou primeiramente trazendo as introduções de várias religiões, até eu poder, né, trazer mais a fundo sobre cada um, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Se você quer saber algum tema e o que a Bíblia fala sobre isso, só colocar aqui embaixo que eu estarei respondendo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser e assim permitir.